A ordem da economia divina. Notem como começou o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ou seja, do Pai passa para o Filho. Deus lhe deu. Irmãos, quando o Senhor Jesus se despojou de sua glória e se fez homem, ele declarou já nessa situação de humilhação, de despojamento, dizendo: O Pai é maior que eu. Não estou falando da divindade, estou falando da posição do filho humilhado e submetendo-se a seu pai e pondo o pai como cabeça. E por isso diz que o Deus Pai é a cabeça de Cristo. Então, aparece o filho recebendo do pai. Isto é uma revelação que culmina a Bíblia. E aqui aparece a vinda do Senhor. E Jesus mesmo disse, como registra Marcos, disse em sua condição de despojamento, de humanidade e de humilhação. Ele disse: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos que estão no céu, nem o Filho, a não ser o Pai. Marcos 13, 32. Jesus ensinou que só o Pai conhece o fim e a hora final. Só o Pai. Em Atos 1, 6 a 7 aparece quando os apóstolos lhe perguntaram na ressurreição. 6. Senhor, restaurará o reino a Israel neste tempo? O que disse o Senhor Jesus? 7. Não compete a vós saber os tempos ou as épocas, que o Pai pôs em sua exclusiva autoridade. Ou seja, o próprio Filho diz que isso sobre o tempo e as épocas ele deixou para o Pai. Ele não se preocupa com isso, e por isso diz: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Jesus Cristo sempre toma a atitude de filho, sempre reconhece a seu Pai como seu Deus e seu Pai, e sempre o honra, e sempre lhe é fiel. Essa é a atitude de Jesus Cristo, por isso diz: Deus lhe deu. Isso nós não saberíamos se o próprio Filho não tivesse revelado. Mas ele declarou assim dessa maneira, por meio de seu anjo, a seu servo João. Amém? Essa ordem é interessante considerar. Essa ordem não é em relação à essência divina, mas da economia divina. A essência divina é imutável, e o Verbo é Deus. Quanto à essência, o Verbo é igual ao Pai. O Verbo é também Deus com o Pai. Mas, na economia divina, ou no trabalho de Deus na administração, o Pai é a cabeça, e o Filho é o enviado e o representante e a testemunha. E o Espírito é o agente. Nada se faz a não ser pelo Espírito. O Pai faz pelo Filho. O Pai e o Filho fazem pelo Espírito. Por isso é que aparece o trono. Mas diante do trono aparecem os 7 Espíritos, que significa a plenitude do fluir do Espírito para a obra de Deus. Então, por isso aparece aqui o Espírito do que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo. Aí aparece o Filho. Mas notem que entre o Pai e o Filho, o próprio Deus, por Jesus Cristo e o anjo, colocou o Espírito neste caso, de uma maneira ressaltada. Se deram conta, aparece o Filho em terceiro lugar aqui, porque ele se humilhou e se fez homem. Testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O Espírito Sétuplo. Vou me deter um pouquinho no assunto do Espírito. Aqui se chama os 7 Espíritos que estão diante de seu trono. Vamos um pouco ao profeta Isaías. Em Isaías 11, vejam como se fala do Espírito de uma maneira sétupla. Vocês recordam que na vez passada lemos algumas citações que Irineu fazia sobre o Apocalipse. Irineu interpretava estes 7 Espíritos desta maneira, que aparece aqui em Isaías. Isaías 11, 1 a 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Essa é uma profecia a respeito de Cristo. Mas agora, vejam como Cristo aparece ungido pelo Espírito de forma sétupla ou setiforme. Vejam o verso 2. E repousará sobre ele o Espírito de Jeová. Então observem que mencionou de forma global o Espírito de Jeová, ou seja, em essência, o Espírito é um. Em pessoa, o Espírito é um. Mas sua função é sétupla. Sua manifestação é sétupla. Também seus frutos são multiformes.
Também suas manifestações são multiformes. É um espírito, mas que aparece multiplicado. No castiçal, o azeite que o alimentava era um só, mas aparecia em 7 lâmpadas. Agora, essas lâmpadas do castiçal estão ali porque a Moisés foi mostrada a realidade, e logo lhe foi dito que fizesse o modelo na terra, conforme o que tinha visto no monte. Ou seja, Moisés viu o que João viu, mas Moisés fez uma figura. João descreve as coisas que Moisés viu e que ele viu. Diz o verso 2: E repousará sobre ele o Espírito de Jeová. Então aqui aparece o Espírito de Jeová em sua unidade essencial, na unidade de sua pessoa. Mas agora vejam como o Espírito sendo um, aparece em 7, assim como a luz branca através de um prisma se decompõe em 7 cores. Deste modo, o Espírito de Deus se manifesta de forma multiforme. Diz: Espírito de sabedoria e de entendimento. Aí vão 2. Espírito de conselho e de poder. Aí vão 4. Espírito de conhecimento e de temor de Jeová. Aí vão 6. E Espírito de Jeová, dito no início, que é o cano central que une tudo, é 7. Ou seja, o Espírito único aparece aqui revelado em 7. Espírito de Jeová, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e de temor de Jeová. Aí estão os 7. No castiçal, o cano central. Espírito de Jeová. Para a direita, 3. Para a esquerda, 3. 6. E com o do centro, são 7. Vamos ver um pouco mais a respeito disto que diz aqui sobre o Espírito. Voltemos ali para o capítulo 1 de Apocalipse. E dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono. Aqui, João está escrevendo quando ele já viu as coisas. Primeiro ele viu as coisas, e depois que ele viu, ele escreveu. Claro, quando a gente começa a ler sem ter visto, e João começa a dizer que é, que era e que há de vir. E os 7 Espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo, notem que põe o Espírito sétuplo no nível do Pai e do Filho, porque alguns interpretaram estes Espíritos como os 7 arcanjos, mas não se pode pôr no mesmo nível. Se Jesus Cristo houvesse dito assim: batizem no nome do Pai, do Filho e de São Pedro, pois São Pedro é muito querido, mas não podemos colocá-lo no nível do Pai e do Filho. Ou batizem no nome do Pai, do Filho e do Arcanjo Miguel. Não, não se pode equiparar o Arcanjo Miguel ao Pai e ao Filho. Pode-se pôr no nível de Gabriel, e se quiser com Uriel, Rafael, Sariel, Raguel e Remiel, os 7 arcanjos, apoiado no livro de Enoque, onde aparecem esses arcanjos. Mas aqui aparece conumerado o Espírito sétuplo, junto com o Pai e o Filho. Portanto, não podemos interpretar os 7 Espíritos como 7 arcanjos, como faz o esoterismo. Vamos ver outras passagens onde se fala destes 7 Espíritos para que se deem conta que se refere ao próprio Senhor. Lógico que aqui aparecem de uma maneira que irrompem de repente, porque João começa dizendo: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo, tal e tal. Claro, para nós, ele mencionou algo estranho. Nunca nenhum profeta tinha falado assim, pois Isaías um pouquinho, o que acabamos de ler, mas não dessa maneira tão descritiva. Nenhum dos apóstolos, nem os evangelhos, nem as epístolas. Mas João fala assim. Por quê? Porque no capítulo 4 ele viu assim. Vejam o que diz no capítulo 4. Vamos ler do verso 2. 2. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis aqui, um trono estabelecido no céu, e no trono alguém sentado. 3. E o aspecto daquele que estava sentado era semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, e havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante em aspecto à esmeralda. Então, aí está o trono de Deus. Aí está vendo o governo de Deus. Aí aparece o trono do Criador, de Deus. 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Vocês recordam que, em Colossenses,
Diz que em Cristo foram criados tronos, domínios, principados, potestades. A primeira coisa que menciona em Colossenses são tronos. Vejam, por favor, em Colossenses para que isto fique claro. A primeira coisa do reino do mundo invisível, depois do próprio Senhor, são estes tronos. Lemos Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra. E quando começa a descrever as coisas criadas, claro, não vai falar do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo, que não são criados, mas quando descreve as coisas criadas, diz: as que há nos céus e as que há na terra, visíveis e invisíveis. E começa: sejam tronos, é a primeira coisa que menciona. Tronos, logo, sejam domínios. Logo, sejam principados. Logo, sejam potestades. De todas estas hierarquias aqui menciona primeiro quanto a governo, são os tronos. E esses tronos aqui em Apocalipse são 24. Por isso, depois do trono, menciona no capítulo 4, os 24. Por isso diz, 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi sentados nos tronos a 24 anciãos, vestidos de roupas brancas, com coroas de ouro em suas cabeças. Aí está mostrando a administração do mundo invisível. Aí está o trono de Deus, e ao redor outros tronos que são de 24 anciãos. Mas o que havia diante? Já não ao lado, mas à frente. Porque recordam que do trono de Deus saía um rio de fogo que saía à frente, e aqui aparece que do trono saía um rio de fogo. Vocês recordam o que está em Daniel 7? Então diz aqui, 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões. Agora aqui vai descrever mais o trono. E vozes. E diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Isto foi o que João viu.